Então tá, bom dia, Guantánamo. Guantánamo, só se for Guantánamo. E rapaz, é segunda-feira hoje, bicho. E hoje é 8 de setembro, são agora 8 horas e 2 minutos. Eu fiz um vídeo rápido, vindo já da rua, tá certo? Eu saí, fui à rua. No sábado, ontem domingo, certo? E no sábado eu saí, fui a uma farmácia comprar o que mesmo? Comprar alguma coisa aí pra lavar o cabelo, acho que um condicionador, não sei. Aí no que eu tô por lá, ele pesquisando nas gôndolas, sabe o que eu queria? Aí chega uma moradora de rua, eu acho, sabe, que a farmácia fica ela no entorno da Feira do Guamá, aqui em Belém do Pará. E E eu não sei porquê. Eles não têm mais, eu não posso ver ali, sabe, preocupação com seguranças, sabe? Em outras épocas, os seguranças chegariam e não deixariam essas pessoas, entre aspas, indesejáveis, sabe, que não vão comprar, sabe, adentrar no recinto e ali, sabe, e até prejudicar as vendas. Ontem eu passei de frente a uma agência da Caixa Econômica, e não foi a primeira vez, porque antes eu passei numa agência do Bradesco. Já faz o quê? Quase um mês já, rapaz. Foi quando eu conheci a Caterina. A Caterine. É Caterine ou é Caterina? Não sei. Aí joguei meu charme pra cima dela, certo? Mas eu nem compreendei a história, bicho. Mas assim, o que interessa é que eu, ali na antessala, onde estão os caixas eletrônicos, sabe? A porta é aberta e funciona ar-condicionado, aquela coisa toda. E moradores de rua, rapaz, ali no entorno, ali no bairro de São Brás, sabe? No entorno ali do prédio que foi revitalizado, onde funcionou o mercado de carnes. Eles adentram no recinto, rapaz, e ficam ali, sabe, aproveitando o ar-condicionado, sentado no chão, sabe. E veja que a agência, me parece, não tem mais segurança, eu acho que eles fazem a segurança toda eletrônica, sabe, e dispensam, então, a mão de obra. Isso aí, sabe, é uma consequência da eletronificação, sabe, da economia. Primeiro foi com os bancários e agora com, né, os vigilantes de segurança, tá certo? Mesmo porque os bancos não têm mais dinheiro, rapaz, eles não guardam mais dinheiro, não guardam valores, não tem risco de ser as agências de serem assaltadas, a não ser ali os caixas eletrônicos, mas o dinheiro ali é pouco, certo? E eu só sei dizer que ali, naquele ambiente ali do Bradesco, ali no bairro de São Brás, tá certo, tinha um ou dois, eu acho, moradores de rua ali, sabe, se refrescando no calor, sabe, do dia. E ontem, isso foi há um mês atrás, e ontem, e não foi a primeira vez, sabe, que eu. Ontem eu olhei só com o rabo do olho e vi, rapaz, sabe, um morador de rua sentado ali no interior da Caixa Econômica, sabe, onde estão os caixas eletrônicos novamente, certo? E ali eles aproveitando ali o frescor, sabe, o gelozinho, sabe, do sistema de ar-condicionado e sem segurança porque vale o que vale para o Bradesco, vale também para a Caixa Econômica, vale para os bancos. Os bancos hoje não guardam mais dinheiro, exceto as pequenas quantias que servem ali aos que usam caixa eletrônico, certo? E então eu estava na farmácia e chega uma moradora de rua, sabe, e se aproxima de mim e me chamou: Ei tio! Ei tio! Aí eu olhei assim, sabe? Aí ela apresentou um frasco de um produto lá, sabe? E queria que eu pagasse, entendeu? Aí eu paguei, certo? E ela não insatisfeita ainda, sabe? Não satisfeita com o produto, pediu mais um outro, pegou um sabonete, sabe? E também, sabe, pediu que eu pagasse. E eu perguntei, tentei dialogar com ela um pouquinho, perguntei se ela morava na rua. Olha, pergunta imbecil essa. E ela negou, disse que morava com a família, mas que a mãe dela não gostava dela lá e na casa e aquela coisa toda e tal. E ela com aquele corpo escroto, sabe, um corpo franzino, sabe, um corpo magro, emagrecido, um corpo seco, um corpo sem carne, certo? E assim, sabe, um ser humano, sabe, aí rebaixado, sabe, porra, humilhado, sabe, porra. Eu lembro que na comemoração agora, sabe, dos 80 anos de derrota aos nipônicos ali na China,
O tema era, sabe, se rebarbar contra a humilhação, tá certo? Os japoneses, quando invadiram a China, a Manchúria, ali, sabe, se ocuparam em ali humilhar o povo chinês, sabe, as mulheres e os homens, mataram, salvo engano, foram mais de 20 milhões de chineses mortos, naquela incursão dos nipônicos ali, sabe, e na guerra, na reação também dos chineses aos nipônicos. Ninguém sabe, não tem estatística de quantos nipônicos morreram ali, não sei se foram 6 milhões só que morreram, acho pouco. Mas o fato é, bicho, aqui na minha frente está escrito, tem um lembrete aí, modular a voz. Modular a voz, rapaz, modula a voz. Mas o fato é, sabe, que eu queria lembrar desse episódio aí da farmácia, onde havia. Aí eu comentei, sabe, com uma farmacêutica, sabe, dizendo, tirando assim, sabe. Eu não sei se esse sentimento foi legal, sabe, dizendo que aquela pessoa ali, sabe, que pediu para eu comprar aqueles produtos, tinha me escolhido, sabe, e eu não pude negar. Se quisesse eu poderia negar, mas acontece que eu sou católico, rapaz, sabe, sou cristão, sabe. E assim a gente é contaminado por esses sentimentos de fraqueza, sabe, de fraqueza humana, é foda. Mas ontem, quando eu cheguei para fazer o vídeo, eu tinha anotado um bocado de coisa. Eu estou com a anotação aqui no dia 8, tá certo? Eu deveria sempre fazer aí, quando fosse fazer o vídeo, fazer uma leitura dos temas que eu anotei, tá certo? Então, a primeira coisa que eu poderia falar, sabe, foi isso do dia 7, tá certo? Foi que eu assisti um vídeo, sabe, com o professor Pedro Donizete Costa Júnior, sabe, onde ele entrevistou o professor James Onig, eu não sei o que é que o Onig faz na vida, e o professor Arbex, sabe, que é jornalista. E assim, eu fico ouvindo, tá certo? Eu não assisto, vídeo, mas eu não assisto, eu ouço. Aí tem um dito aí, sabe, não sei se foi o Abex que falou, sabe, e diz assim, olha, se o dólar perder o valor de moeda lastro, isso equivale à perda de uma guerra mundial. Essa frase aí foi dita por Trump uma certa vez, tá certo? E hoje realmente está posta em questão aí, sabe, a desdolarização da economia. Houve recentemente, aí, há dois, 3 dias, 5 dias atrás, uma semana atrás, a reunião da Organização para a Cooperação de Xangai, uma organização que surgiu, creio eu, se a memória não me trai, em 2001. A sigla dela é OCX, tá certo? E essa OCX reúne países ali da Ásia Central, tipo China, Rússia e Turquia, principalmente esses três aí, sabe, que se preocupam com questões relacionadas no primeiro momento com terrorismo e depois com separatismos, certo? Então elas criam ali, sabe, entendimentos, protocolos, sabe, para reagir a essas incursões aí, sabe, de grupos aí, sabe, que tentam então praticar atos terroristas e promover separatismos, certo? Como por exemplo no Tibete. Tem uma região lá na China também, que não vou lembrar, não vou me arriscar também a dizer o nome, onde há ali grupos insatisfeitos, tá certo? De lembrar que a China ela era dominada por proprietários de terras, certo? E esses proprietários de terra, aí, sabe, são aquilo que a gente chama os oligarcas, os aristocratas chineses, sabe? E como havia em Roma, e havia no Japão, e há em outros lugares por aí, na Rússia, não sei mais onde são os caras, sabe, os grupos familiares, sabe, as dinastias que vão se apropriando dos excedentes da produção e do trabalho, tá certo? É isso, na verdade é isso, tá certo? E isso é generalizado, tá certo? Quando eu penso nessa questão, eu fico imaginando ali, sabe, o nomandismo encerrando, sabe, e as comunidades se formando, e dentro da comunidade ali, sabe, uma família, e dentro dessa família um grupo, sabe, que se destaca ali, sabe, um irmão, um deles lá, sabe, dessa família que se destaca, ali, sabe, e domina os outros e vão ali, sabe, essa família vai dominando as outras e assim vai. E daí, dessa forma, a gente tem o mundo organizado dessa maneira, por oligarcas, por grupos dinásticos.
E na China havia esses grupos dinásticos, tá certo? E hoje operam ali promovendo separatismos para tirar vantagem, sabe? Para extraírem, tá? Eles também ali, sabe? Excedentes de produção, tá certo? Não, na verdade é isso, tá certo? Quando eles pensam no mundo, sabe? Eu poderia ir no meu X, eu fiz um post no meu X onde há uma montanha de carvão à frente, sabe? É uma foto com uma montanha de carvão e dizendo ali, sabe, que aquela montanha de carvão vai render bilhões, não sei para quem. Aí eu fiz ali um post, sabe, falando de colonialismo. Porque na verdade é isso, bicho, sabe? Aquela família ali, sabe, que faz a extração dos excedentes da produção, está promovendo o colonialismo no sentido de extração de valores econômicos, sabe, de valores monetários, daqueles bens ali, sabe, para enriquecer, tá certo? Porra, bicho. E eu só sei dizer que ali na China houve então, ali nos 80 anos, ali, sabe, de comemoração. Antes houve a reunião da OCX, Organização para a Cooperação de Xangai, onde estavam presentes a China, a Rússia e a Turquia principalmente, e outros países. Eu não sei se a Índia estava, se o Paquistão estava, eu não sei. E logo em seguida houve a reunião dos BRICS, e essas duas reuniões aí, tá certo, coincidiram com a comemoração dos chineses, certo, dos 80 anos de rendição do Japão ali, sabe, na guerra e ali na China, sabe, diante da resistência liderada por Mao Zedong, sabe, e ali, sabe, onde o Xi, sabe, estava com um modelito a la Zedong, eu observei isso, todo mundo, quer dizer, eu acho que todo mundo observou aquilo, ele fez questão, sabe, de criar essa estética aí, tá certo? Para mostrar, sabe, que ele, sabe, é coerente, inclusive ele reafirmou os princípios de que ali na China se pratica, sabe, marxismo leninista, certo? E ali se pratica comunismo, certo? E por aí vai. Então, assim, eu acho que é essa coisa, a grande novidade do mundo, tá certo? Ao ponto de eu ter observado que aquilo que o Boaventura de Souza Santos chamou de século americano Nuestra América, certo? De século Nuestra América, na verdade não vai ser liderado pelo Brasil, mas no mínimo pelos BRICS, tá certo? Pelos 5 países dos BRICS que vão agora se reunir por esses dias aí. E essa foi a razão, uma das bandeiras aí, sabe? E o Lula está sendo marcado, sabe? Está sendo uma figurinha carimbada. É por causa disso, porque o Trump está sentindo que o dólar, enquanto é moeda lastro, sabe, está perdendo espaços aí, e já existe essa coisa, já existe negociação, já existe relações comerciais, pagamentos de compra e venda com moedas nacionais, sabe, com moedas locais, tá certo? E o Trump, então, esse movimento todo que faz ali o Trump a partir dos Estados Unidos, sabe, Trump que patrocina as cabeças aqui, sabe, dos brasileiros que ontem estavam na Avenida Paulista estendendo uma bandeira imensa, não sei de quantos metros ali, sabe, não sei de quanto por quanto, sabe. Mas veja que quem sabe estendeu aquela bandeira ali, quem pagou deve ter sido o Malafaia com o Tarcísio de Freitas. Mas no fundo ali quem estava presente, sabe, são evangélicos de um modo geral, tá certo? E esses evangélicos tiveram suas cabeças contaminadas pela religiosidade, sabe, ou pelo religiosismo de organizações, de ONGs que vieram para o Brasil, e organizações religiosas patrocinadas ali, sabe, por órgãos, pela CIA, pela USAID, não sei mais por quem, e essas ONGs vieram aí, sabe, invadiram o país e em todas as regiões, inclusive na Amazônia, tá certo? E fundaram e apoiaram e destacaram pessoas, da mesma forma como destacaram pessoas para fazer a Lava Jato, eles destacaram pessoas para fazer a fundação de templos religiosos, sabe? E ali fazer pregação, tá certo? Bem aqui perto da minha casa tem ali um prédio, sabe? Mas eu acho que não funciona ali. Mas é um prédio ali, sabe, que poderia muito bem funcionar ali, sabe, um templo religioso. Eu lembro da minha cidade, onde havia, sabe, religiosos tradicionais. Meu pai teve um patrão que era evangélico, não sei se ele era adventista, eu acho que ele era adventista, certo? E saiu de Altamira, veio para Belém e continuou adventista.
Me lembro de uma frase que tinha no ônibus dele, leia a Bíblia, tá certo? Um outro, sabe, evangélico que também era proprietário de ônibus, eu não falei, sabe, que a figura é essa que foi patrão de mestre, tá certo? Mestre era motorista, sabe, e foi dirigir ônibus aí transportando passageiros para um cara lá de Altamira, tá certo? E depois um outro apareceu ali, ele morava ali na 14 de março, por trás da Basílica de Nazaré, o seu Bulcão, o nome dele, Bulcão, B-U-L-C-A-O-T-I-O-Ão, Bulcão. Esse mestre, rapaz, ele teve uma morte trágica, sabe? Um motorista que não era mestre, ia dirigindo o ônibus dele, tá certo? E era um domingo, me parece, ou era sábado, não sei, que eles costumam não trabalhar nos sábados, certo? Eu não sei então se ele era adventista do sétimo dia, eu acho que era isso. E ele ia para algum lugar com a família dele, tá certo? E de repente o motorista perdeu a direção, eu não sei se quebrou a barra da direção, eu não sei se é que o ônibus guinou, eu acho que à direita, sabe, e marchou na direção de uma residência, e aí o residência ou comércio, eu não sei, e bateu, rapaz, e ali a pratibanda, sabe, do imóvel caiu em cima do ônibus, sabe, e um pedaço dessa pratibanda esmagou, rapaz, o velho, rapaz, ver se pode uma porra dessa, foi foda. Eu, hein. Seu Bucão morreu assim, com essa morte trágica, tá certo? E por que eu estou falando isso, certo? Estou falando isso porque essas ONGs vieram para o Brasil no começo do século XX, no começo do século XX, patrocinadas pelo próprio Estados Unidos, sabe? E aí o efeito desse patrocínio, sabe, na fundação de templos evangélicos está gerando seus frutos, tá certo? Crianças naquele tempo hoje são os adultos que vão hoje ali a Paulista, a Avenida Paulista, ali no Rio de Janeiro, em São Paulo, tá certo? E havia cerca entre de 42 a 47 mil evangélicos ali, sabe, na Avenida Paulista, não sei se 100% evangélicos, eu não sei. Mas esse é o fato, bicho, esse é o fato, tá certo? Esse é o fato. É, essas pessoas são dotadas de sentimento religioso, o mesmo sentimento religioso que me fez pagar um sabonete ali, sabe? E uma pomada, não sei que porra foi aquela que ela me pediu, não sei se era um desodorante, sabe? Desse tipo assim, que passa, uma emulsão que se passa nas axilas ou qualquer coisa assim. O mesmo sentimento, sabe? Que eu poderia ter me negado e não sei por que paguei, e paguei, tá certo? O mesmo sentimento que, sabe, comparece ali dentro dos ônibus, principalmente aos domingos, sabe, quando vendedores ali, sabe, se apresentam para vender produtos e quando eles dizem se a pessoa não estiver interessada em adquirir o produto, mas se tiver uma moedinha para dar para ele, sabe, 5 centavos, 10 centavos, 20 centavos, não sei mais o quê, e que ele aceita, não sei mais o quê, é o mesmo sentimento e muitas pessoas fazem, sabe, doação, sabe, de dinheiro. Porra, é foda. E essas pessoas, sabe, sabem que, sabe, não devem dar, mas elas são movidas por sentimentos, sabe, sentimentos de piedade, sabe, sentimentos humanos assim, sabe, que faz enxergar nos outros ali, sabe, é pena, essas coisas assim, sabe, comoção, e terminam, sabe, é um apelo afetivo, sabe, um apelo emocional, sabe, e elas terminam, sabe, dando alguma coisa. Embora os capitalistas aí, sabe, os neoliberais aí, sabe, do caralho, dizem que não se deve dar esmola para ninguém, tá certo? Pô, é foda. Mas o fato é que há no mundo hoje, lá dos Estados Unidos, rapaz, uma preocupação com a desdolarização da economia. Aí, veja, em cima desses dois eventos, eu tô vendo aqui a condição aí, 18 minutos, eu estou vendo as anotações do dia 7, certo? Que eu tinha preparado para fazer ali, sabe, o vídeo de ontem, tá certo? Mas alguém observou, foi o que foi? Eu acho que foi o Onig, sabe? O Onig que observou isso aí, sabe? Que as placas tectônicas das relações internacionais se moveram, tá certo? Com as reuniões da OCX, tá certo? Onde ali em 2001 essa organização sumiu para combater terrorismo e separatismo, certo? E promover ainda parcerias comerciais e militares, tá certo? China, Rússia e Turquia principalmente se interessam por esses assuntos aí. Rapaz, o ego mundo é foda, é foda. Um outro assunto que eu anotei também, sabe, é que as Big Techs estão no centro de tudo isso aí, tá certo? As Big Techs aí, elas vivem de vender publicidade, tá certo? Você aqui no YouTube mesmo, sabe? Porra, é podre, sabe? É podre de propaganda, sabe? De publicidade, sabe? Porra, os caras vendem tudo, rapaz, é cheio, sabe? E tudo aquilo ali, sabe? Aquelas peças ali publicitárias que estão nos smartphones, estão aí, sabe? Que estão na rede, sabe? Que estão no YouTube, por exemplo.
É isso que dá, sabe, a sustentação delas, a mercadoria delas, dessas empresas, tá certo? E elas aí estão no centro de tudo, tá certo? Apoiando ali, sabe, aquele cara da Microsoft está lá, sabe, o Zuckerberg está lá, sabe, o Steve Jobs também está lá, essas coisas assim. E o, o Arbex fala, sabe, que além dessa questão do apoio das Big Techs, tá certo? Tem uma outra pressão em cima do Trump, sabe, que são os arquivos Epstein, tá certo? Hoje o tal de Trump é um cara aí, sabe, acossado, e é um cara refém, sabe, é um cara digamos assim, não é sequestrado, mas é um cara refém, sabe, que está na mão de muitas pessoas, inclusive de quem tem esses arquivos Epstein, tá certo? Aí o Arbex diz, sabe, que o Trump, sabe, tira sarro digo melhor, o Putin tira sarro o tempo todo do Trump, porque um dia, sabe, como é que chama? O Jeffrey Epstein, o Jeffrey Epstein, sabe, foi à Rússia levar os arquivos que ele tinha eram videotapes, tá certo, das festas que ele promovia junto com o Trump, sabe, e eles ali com as meninas e meninas menores de idade, tá certo, e eles ali, sabe, fazendo onda e fazendo orgia com aquelas meninas. E o Epstein gravava tudo aquilo porque o Epstein ele era um agente do Mossad infiltrado, sabe, e fazia aquilo justamente porque sabe, outras pessoas eram envolvidas, políticos eram envolvidos, políticos como, por exemplo, Bill Clinton, está na relação, sabe, de clientes dele, sabe. Havia ali o Andrew, o príncipe da Inglaterra também, que era cliente dele, Epstein, tá certo, essas coisas todas. Aí depois o cara vai fazer chantagem, tá certo. E esses caras se tornam reféns, sabe, os caras que se envolvem com essas questões se tornam refém quando já são 21 minutos de vídeo. Então hoje o Trump é um cara pressionado pelo Putin, sabe, e ele não vai fazer nada contra a Rússia, né, segundo o Arbeck, sabe, porque ele está na mão do Putin, tá certo? Porque o Putin comprou. Agora veja que esses materiais assim, sabe, de filme, essas coisas você pode reproduzir, tirar N cópias, tá certo? E aí, sabe, o original, quem vai saber que o original, onde é que está o original, tá certo? Mas o que acontece é que o Epstein deve ter vendido aí uma cópia dos arquivos que ele tinha, sabe? Dos arquivos de sacanagem aí, de pedofilia, sabe? Aí, sabe, o Epstein vendeu para o Putin. Aí o seguinte, aí o Arbex aborda uma outra questão em cima, sabe, do que está acontecendo nos Estados Unidos com a chegada do Trump ao poder, tá certo? Então ele diz assim que os Estados Unidos hoje vivem um paradoxo, certo? Por um lado, eles têm uma Constituição com mais de 300 anos, a Constituição deles é de 1677, salvo engano, e uma Constituição, sabe, que estabelece ali, sabe, os regramentos para a cidadania, sabe, para a vida naquele ali no território estadunidense, tá certo? E essa Constituição estabelece, entre outros valores, a democracia. E por outro lado, sabe, ao mesmo tempo que existe uma Constituição, é lei, tá certo? Por outro lado, a lei que serve de base para a democracia, tá certo? Ela se esboroa, ela se vai para o saco porque o Trump está acabando com o Estado de Direito. E a base do Estado de Direito é a lei, é a Constituição, tá certo? E aí, como é que pode os Estados Unidos ter uma Constituição e ao mesmo tempo ter um estado de anomia, tá certo? Um estado de anomia, um estado de natureza ali, sabe, no mesmo território estadunidense, tá certo? Então o Arbex observa que isso é um paradoxo tremendo, tá certo? E todo mundo sabe disso. Essa lei Magnitsky, por exemplo, Magnitsky, tá certo? Essa lei Magnitsky, por exemplo, é uma lei, sabe, editada nos Estados Unidos no tempo do Obama, mas que não vale aqui para nós, rapaz, é uma lei lá. Aí, mas acontece que eles, sabe, aproveitam ali, sabe, regras que eles estabelecem para empresas que operam nos Estados Unidos e dizem assim, tá certo? Olha, se vocês assinam esse tratado aqui, tá certo? Vocês têm que se submeter às leis dos Estados Unidos, tá certo? Aí tem as instituições bancárias, as instituições do mercado financeiro, que ali, sabe, operam tanto nos Estados Unidos como aqui no Brasil. E essas leis é porque usam o dólar, se submetem, tá certo? Se submetem, então, sabe, a operar, sabe, com o ordenamento jurídico dos Estados Unidos. E a Magnitsky, sabe, é uma dessas leis aí que aplica sanções
sanções a pessoas do mundo inteiro, sabe? Mundo inteiro que opera com o dólar, tá certo? Países que operam com o dólar se obrigam a observar o ordenamento jurídico, sabe? Jurídico estadunidense. É por isso que essa tal de Magnitsky, sabe, tem alguma influência por aqui. E eu dei como exemplo, então, sabe, de que não é assim, a Magnitsky ela tem uma função, ela tem uma finalidade, tá certo? E o Trump está abusando de desvio de finalidade dessa lei, tá certo? É o que se diz. E no contraponto de tudo isso, tá certo? O Brasil, sabe, aqui no sul global, tá certo? Amanhã terça-feira começa, hoje são 8, amanhã é dia 9, certo? Começa a leitura dos votos dos juízes, dos magistrados, dos ministros da primeira turma do Supremo Tribunal Federal. O primeiro vai o Xandão apresentar o voto dele, tá certo? E depois mais 4 ministros dentro ali do julgamento de um grupo de 8 réus chamado Grupo Crucial, tá certo? Núcleo Crucial, aí, sabe, dos criminosos do golpe, tá certo? E amanhã o Xandão apresenta o voto dele, tá certo? Começa amanhã. E é possível que até sexta-feira, sabe, o Bolsonaro resulte condenado, tá certo? E aí é que tá o detalhe, o Brasil aqui, tá certo, apesar dessa pressão toda aí, sabe, dos abusos que o Trump está causando, praticando, tanto dentro do país dele como no mundo afora, ele, sabe, envolve o Brasil nisto aí, mas o Brasil vai resistindo, tá certo? E aí, sabe, eles querem, por exemplo, aí, sabe, o Brasil renuncie, sabe, como é que a gente diz, se abstenha, sabe, de julgar o Bolsonaro, ver se pode, tá certo? Só que não vai acontecer, tá certo? E aí o que é que diz o Trump, tá certo? A mesma coisa que ele fala pro Putin, tá certo? O Putin agora, esses dias aí, sabe, mandou ver bala, sabe, em cima ali da capital da Ucrânia, Kiev, sabe? E aí o Trump disse, olha, ei Putin, eu vou aumentar as sanções, hein? Ei Putin, eu vou aumentar as sanções, hein? Ora, porra. Aí aqui pro Brasil a mesma coisa, tá certo? Ei Lula, eu vou aumentar as sanções. Olha, o Brasil, tá certo? O Brasil tá sendo assim, sabe? Tá me causando muito desconforto, diz o Putin, tá certo? Eu digo o Trump, tá certo? Não é desconforto que ele fala, não. O Brasil tá indo muito pra esquerda, tá certo? Ora, porra. E tá deixando a gente aqui muito insatisfeito, rapaz. Nós aqui, os Estados Unidos não estão gostando, sabe, desse comportamento, quando já são 27 minutos de vídeo, desse comportamento é do, é do Brasil, hein? Esse Lula aí tá saindo fora da medida, tá certo? Mas o fato é, sabe, que o Arbex observou isso, sabe? Enquanto nos Estados Unidos há esse paradoxo aí, tá certo? De que lá tem uma constituição tradicional, forte, tá certo? Mas ao mesmo tempo o Estado de Direito foi para a merda. Aqui no Brasil o Brasil é o oposto disso tudo, tá certo? Tem uma Constituição que é prestigiada, onde, sabe, se tenta valorizar a soberania nacional, tá certo? E a soberania dos poderes, tá certo? A independência, sim, a soberania dos poderes das suas instituições, tá certo? E ali, sabe, o Xandão mandando ver junto com a primeira turma, com o Supremo, tá certo? E agora um Brasil escroto, tá certo? Um Brasil ainda escravagista, diz o Arbex, tá certo? Porra. Mas o fato é que o Brasil, segundo o Arbex, né, ele observou isso, ou fui eu que anotei, sabe? Dá uma lição para o mundo de democracia, tá certo? Como ontem, por exemplo, o tal de Tarcísio Freitas, sabe, gritou, Ego Malafaia gritou pra caralho ontem, tá certo? Esculhambando com o Xandão, esculhambando com o Supremo Tribunal Federal, sabe? Esculhambando com as nossas instituições, sabe? Porra, vai ser foda. Então, assim, essas coisas eu anotei para o dia 7, tá certo? Tem mais coisas aqui, só que são do dia 6, mas aí eu não vou mais. Outro dia eu falava de Manaus, certo? E eu disse que uma vez eu ia descendo ali a Saldanha Marinha, indo na direção da rua central de Manaus. Aí eu sabia só que o nome da rua era Ribeiro, tá certo? Então, é Eduardo Ribeiro. Me parece que o Eduardo Ribeiro foi um cara da aeronáutica, eu acho, não estou lembrado. Mas hoje, a Eduardo Ribeiro é uma avenida lá em. É uma avenida que faz ali uma perpendicular com a Ramos Ferreira. Eu me lembro disso, onde está o colégio, a escola normal do Amazonas. Não é escola normal que fala. Não é escola normal não, tá certo? Mas tem uma grande instituição escolar, tá certo? Uma vez eu conheci o Gedeão, o diretor, tá certo?
E ele era diretor dessa escola aí. Ele está numa pracinha que tem ali, sabe, na Eduardo Ribeiro com a Ramos Ferreira, tá certo? E rapaz, e eu falava de uma música, sabe, Raindrops Keep Falling on My Head, e eu dizia que eu ia escutando essa música, mas na verdade não era essa música, era uma música de Perdidos na Noite, certo? Mas depois eu falo dessa. Eu acho que era isso, não sei, me parece que tinha uma sala de cinema ali uma sala de cinema no Eduardo Ribeiro, sabe? E eu assisti o filme, depois eu saí, não sei se eu fui pegar moto na Saldanha Marinho, tá certo? Eu não me lembro disso, não sei. E o filme eu acho que era Perdidos na Noite, certo? Não sei, não lembro. Mas deixa pra lá, tá certo? Porra, bicho é foda. Ai, ai. Eu falei também de uma situação criada por uma parlamentar, uma deputada federal. O nome dela era Rita Camata, eu queria lembrar, tá certo? Eu falava de uma pós-graduação lato sensu que eu fiz ali, sabe, observando uma situação, sabe, orçamentária, sabe, onde essa mulher, rapaz, é malvada essa menina, sabe, essa mulher, tá certo? E ela ali agiu, sabe, para impedir, criou um mecanismo ali, uma lei, sei lá o que diabo aí, para impedir que o Estado continuasse patrocinando concurso público, sabe, e continuasse, não continuasse patrocinando o SUS, melhorando o SUS, fazendo contratação de pessoal. E me lembro que na época havia uma discussão em torno de um programa chamado Família, Saúde da Família, tá certo? E o Estado, para chamar pessoas para desenvolver suas atividades, ela tem que fazer concursos, tá certo? E a grande questão que se tratava ali era dizer, sabe, que o Estado tinha que observar essa questão aí, sabe, do controle fiscal e não sei mais o que, etc e tal, entendeu? E que não pode inchar ali, sabe, ali o serviço público com funcionários, aquela coisa toda. E essa Rita Camata se prestou para isso, essa memória não me traz bem, tá certo? E se prestou para isso para dizer, sabe, que o Estado não podia estrangular, sabe, o controle fiscal. E o nome da figura era Rita Camata, e depois veio assim facilmente o nome dela, tá certo? Porra, bicho. E tá feito. É o seguinte, rapaz, são 31 minutos de vídeo, tá certo? Eu não falei quase nada para hoje, tá certo? Tá aqui anotado, e amanhã eu falo do que eu anotei para hoje, tá certo? Tá aqui 8/9 de 25, segunda-feira, tá certo? E eu falei, lembrei que ontem foi 7 de setembro, né? A colônia ficou para trás em 1822, no papel, eu lembrei, tá certo? Eu vou ficando por aqui, digo que meu nome é Ernest, caboclo falador, que fala muito, dá bom dia cavalo nesta segunda-feira, bicho, precisando de coragem, sabe, para ver meus processos aí, tá certo? E cuidar de ganhar dinheiro, sabe? Bom dia.